Vamos ver agora sete mentirosos, 7 falsas igrejas. Vamos conhecer um grupo que todo mundo já ouviu falar, mas que esconde uma fé bem diferente do que a gente imagina. Preparado? E aí, preparado para começar a destrinchar esses grupos? Vamos falar do primeiro da nossa lista, um que muita gente já ouviu o nome por aí: as Testemunhas de Jeová. É isso mesmo, aquele pessoal que bate na sua porta com uma revista na mão, todo simpático, te chamando para conversar sobre Deus. À primeira vista parece cristianismo puro, né? Eles falam de Jesus, citam a Bíblia o tempo todo e até dizem que seguem os ensinamentos dele. Mas, quando você para olhar de perto, percebe que tem coisa ali que não encaixa no que a maioria dos cristãos acredita. Outro ponto que chama a atenção é a Bíblia deles. Eles usam uma versão chamada Tradução do Novo Mundo, que foi feita sob medida para apoiar as crenças do grupo. Tá curioso para saber qual é? Tá acompanhando direitinho? Depois de ver como as Testemunhas de Jeová mudam o jogo com suas ideias, agora vamos falar de outro grupo que também engana muita gente com uma promessa bonita: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos lá? E aí, tá gostando de abrir os olhos para essas diferenças? Depois de conhecer os Mormons e suas ideias que parecem sair de outro mundo, agora vamos falar de um grupo que pega a Bíblia e transforma ela num verdadeiro quebra-cabeça: a ciência cristã. Talvez você não ouça falar deles todo dia, mas eles estão por aí prometendo saúde e salvação de um jeito que deixa qualquer um confuso. Depois de ver como a ciência cristã transforma a Bíblia num manual de autoajuda espiritual, agora vamos falar de um tipo de movimento que aparece em vários lugares, aqueles onde o líder vira o grande astro da história. Um exemplo famoso disso é o que aconteceu com o David Koresh e os Davidianos, lá nos Estados Unidos. Já ouviu falar? Então segura aí que essa história é daquelas. David Koresh era um cara carismático que liderou um grupo chamado Ramo Davidiano, nos anos 80 e 90, a Umbanda. Calma aí, eu sei que muita gente não acha que ela parece cristã logo de cara, mas é exatamente isso que torna a coisa interessante. Em muitos lugares do Brasil, a Umbanda se veste de cristianismo para atrair quem está acostumado com a igreja. E é aí que a confusão começa. E aí, tá gostando de desvendar essas aparências? Depois de ver como a Umbanda mistura tudo e confunde quem não presta atenção, agora vamos falar de um tipo de movimento que você provavelmente já viu na TV ou até na esquina da sua rua: as igrejas neopentecostais que transformam a fé num grande negócio. Um exemplo famoso disso é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles falam de Jesus, enchem o culto de louvor e Bíblia, mas quando você olha de perto, percebe que o dinheiro muitas vezes rouba a cena. Vamos fechar essa jornada com um grupo que reforça o quanto é fácil se enganar com as aparências. E aí, chegou até aqui comigo? Depois de ver como o dinheiro pode virar o rei em algumas igrejas, agora vamos falar do último grupo da nossa lista: o Movimento da Nova Era. Esse é diferente, porque não é exatamente uma igreja organizada, mas uma onda de ideias que mistura cristianismo com um monte de coisas esquisitas. Já ouviu falar de gente que diz: sou cristão, mas acredito em energia cósmica e cristais? Pois é, queridos e amados, vocês ouviram aí, né? A opinião, não, a certeza, o relato, né? De quem coaduna conosco nessa verdade de falsas igrejas e falsos pastores. Eu acrescento ainda mais 40 mil desses. Dessas 7 eu ainda boto mais 40 mil, porque tem mais 40 mil falsas, né? Como a Assembleia de Deus, a Testemunha de Jeová, a Congregação Cristã no Brasil, né? E tantas outras. São tantas que não dá para enumerar, né? Para falar de uma por uma, mas são muitas, né? Fora esses que pregam aí e arrebanham muitos no YouTube, né? Os tais Leonardos, o Bruno e o David.
Olha, eu vou dizer, é muito ladrão, é muito bandido, muito negociante com o nome do Senhor, usando falsamente o nome do Senhor. Vai vendo, viu? Graças a Deus. Vamos acordar, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Vamos obedecer às doutrinas do Senhor Jesus. Vamos deixar de ser bobos e tá dando dinheiro a bandido que não trabalha, que só quer gargantear, né? Jogar conversa fora, usar o nome de Deus e lhe enganar para tomar seu dinheiro.